aleluia. Pastor Antônio, para dar continuidade ao culto nessa noite, celebrando a presença do Senhor em mais este momento. Aleluia. Glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Com certeza nós estamos sentindo a presença de Deus nesse momento. A gente sabe que o louvor é uma palavra ministrada. E como Deus tem falado, como os louvores têm se encaixado a cada momento, né, em cada oportunidade aqui. E o Espírito Santo de Deus vai continuar falando. O Senhor, nessa noite aqui, Ele falou muito sobre o cuidado dele sobre as nossas vidas. O pastor Isaac até comentava sobre a questão daquela canção, A Glória da Segunda Casa. Porque tem muito cristão que pega esse versículo da glória da segunda casa e pensa em coisas materiais, né? Coisas, vai isso, Deus vai fazer aquilo, Deus... Mas só que quando ele fala sobre a glória da segunda casa, é que Deus quer causar uma grande mudança na nossa vida. Né? Aleluia. Nós sabemos que aqui quando nós viemos para a casa do Senhor, a gente se perfuma. Né? Hoje eu esqueci de botar perfume, eu tive que dar um cheiro na minha esposa para ficar com o perfume dela. E a gente se perfuma, a gente se ajeita. Né? Mas assim, e o interior nosso, como é que está? Como é que está o teu interior ao entrar por essas portas? Como é que está a tua situação diante de Deus? Né? A gente consegue, e louvado seja Deus, porque nós mesmos nos arrastando, a sua misericórdia te traz aqui para ouvir a sua voz. Olha para o teu irmão aí e diz assim: você é um privilegiado. Viu? Você é um privilegiado, porque tem muitos que optaram ficar em casa. Tem muitos que optaram ir para a pizzaria com os amigos. Tem muitos que preferiram ficar em casa assistindo um bom filme, assistindo um jornal, ouvindo Fantástico, alguma coisa parecida. Mas vocês são escolhidos do Senhor. E a misericórdia do Senhor te trouxe aqui para te trazer um renovo, para que você possa concluir a boa obra sobre a tua vida. Eu acho interessante porque Jesus, a Bíblia Sagrada diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quem tem promessa de Deus aqui nessa noite, levanta a mão para o céu. Olha, quantas pessoas aqui não têm promessa de Deus? Pois fique sabendo que se você tomar rumos diferentes, Ele vai apertar o parafuso. Se for preciso, Ele vai te colocar no funil, para que Ele possa cumprir aquilo que Ele mostrou diante dos homens sobre a tua vida. E você vai realizar. Mas para isso Ele vai te deixar tamanho e estatura do jeitinho que Ele quer. E dói, viu? Olha para o teu irmão e diga: dói. Hoje eu vou usar muito essa coisa de dói. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o pai açoita o filho que ama. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 em diante. Eu estou trazendo essa mensagem não preocupado não só comigo, principalmente comigo, né? Porque mais miserável dos pecadores sou eu. Mas para a igreja. Porque a igreja, ela tem que cair a nata dos seus olhos. Eu estava observando, eu e minha esposa, a gente está precisando mudar os óculos. Só que o dela está mais cegueta do que eu. E aí, 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo eu vou dizer daqui a pouco. Pode ficar sentado, meu tio. Você fica sentado, pode ficar sentado. Estamos em atitude de oração, hoje nós vamos ler todos sentadinhos. E a minha esposa está com a visão embaçada. Mesmo com óculos, ela está com a visão embaçada. E tem muito cristão que está desse jeito. Tem muito cristão que está com a Bíblia Sagrada nas mãos, tem a palavra, tem a casa de Deus, tem os cultos, tem as redes de televisões para mostrar, os canais de pregações, mas continua com a nata nos olhos. São pessoas que estão mortas espiritualmente. E o pior, porque tem um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que acha que está tudo bem com ele está em comunhão com Deus, e ele não está. Ele está precisando realmente de um encontro com o Senhor. E o Senhor Jesus, na sua palavra, ele é muito claro. Ele tem um mau prazer, ele está lutando, ele ainda está se deixando usar por muitos, porque ele não quer que nenhum de vocês se percam. Ele quer que nós venhamos todos aqui dessa igreja e das demais que pregam o Evangelho genuíno, estejamos todos lá no céu cantando santo, santo, santo é o Senhor. Para que nós possamos lá e dizer: mulherzinha, que bom que eu te vi aqui. É isso que o Senhor propõe
requer para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei como título, e foi justamente o que o estudo bíblico de hoje falou muito ao meu coração, né? Emanuel trouxe uma mensagem extraordinária para a glória de Deus, que ele diminua, né? Porque é muito perigoso. Eu conheço muitos irmãos aqui dessa igreja que já partiram não para a glória, mas para o mundo, que porque levou uns tapinhas nas costas, que bom, é uma bênção, foi uma bênção, meu amigo deixou de ser bênção. Porque inflou. E quando você infla, você morre. Porque Deus não trabalha no homem que infla. Até porque se você vai encher um balão, o balão termina o quê? Estoura, né? Então quando nós enchemos o nosso peito de achar que somos nós terminamos o quê? Morrendo espiritualmente. Então esse é o perigo, essa vontade que Deus tem para mim e para a tua vida, é que você fique no centro da vontade dele. Aleluia. No centro da vontade dele. O Senhor quer que você esteja no centro da sua vontade. O Senhor quer que você esteja vivo. O que é que faz um homem, louvado seja o nome do Senhor? Isso é só introdução, hein, gente? Poxa, eu anotei um monte de coisa aqui. Vamos ler o capítulo. Diz aqui, capítulo 7, versículo 14 em diante. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos para o que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome seja nela perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e meu coração todos os dias. Deus está falando o quê? De desigrejados? É a igreja? É desigrejado? Alguém pode me dizer? Deus está falando dos desigrejados? Não. Deus está falando daqueles que vêm honrar o templo do Senhor. Viu? O templo do Senhor. Também confirmarei, quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, guardar os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará homem que governe Israel. Porém, se tu desviares de deixares os meus estatutos, os meus mandamentos, que vos tenho postos, e fordes a servir outros deuses, vos portares diante dele, então arrancarei a Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei a meu nome. Farei com que sejam por provérbios e motivo de zombaria entre todos os povos. Assustador isso, né, igreja? Por isso que o salmista Davi dizia: Senhor, não retire de mim teu Santo Espírito. Mas coloca a música. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Lá a gente sabe que o avivamento, louvado seja Deus, é algo primordial para a vida de um cristão, né? Você já viu aquele crente que já chega reclamando de tudo? Aquele crente que murmura, que é uma brincadeira, fica com raiva de todo mundo. Se o irmão passa por ele e não dá a paz do Senhor, ele passa uma semana com a cabeça a 1000 por hora, porque ele não está chateado, porque o irmão não falou com ele, não sabe nem o que é que o irmão está passando. E são pessoas mortas, louvado seja o nome do Senhor. E eu estava observando aqui, eu coloquei 2 tipos de pessoas, que são os avivados e os que não são avivados. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é avivado, olha, por exemplo, quem é avivado, louvado seja o nome do Senhor, tem sede de Deus, né? O salmista Davi dizia que eu, como a corça anseia por águas, eu anseio por ti. Sede de Deus. Aí você para e eu pergunto para você hoje aqui na igreja, não vai olhar para o teu irmão que não está presente, aquele que se desviou, não. Eu quero saber vocês, que têm a oportunidade de renovar a tua aliança com Deus. Você tem sede de Deus? O que foi que tu fizeste ao sair de casa, antes de vir para cá? Será que tu começou a consagrar a tua vida ao Senhor para buscar a presença dele? Será que tu estava ansioso para vir à casa do Senhor, cultuá-lo e adorá-lo? Ou será que você veio aqui para mostrar tua boa roupa, ou tua aparência, ou tua simpatia? Como é que tu viesse para a casa do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem tem sede de Deus, eu estava conversando com um amigo meu, que ele faz academia, ele faz musculação e boxe, e ele fez um comentário interessante, e eu fiquei até muito triste, porque eu gosto de fazer comparações com o povo de Deus e o povo mundano, né? O povo secular, não vou dizer secular. E ele chegou para mim e disse: Tony, quando chega o domingo, é o sábado e o domingo, quando chega o sábado e o domingo eu já fico triste. Aí eu disse: por quê? Porque não tem academia para mim.
Olha só, ele trabalha o dia todinho na rodoviária. Aí quando chega, ele arranja o seu tempo, o seu espaço de tempo e vai treinar. E treina. Os treinos dele, ele me contando sobre os treinos dele, é pesado, é treino pesado. E aí eu fico dizendo, mas meu Deus do céu, o povo da igreja é tão diferente. Tem crente que mora aqui do lado. Só vem um dia na semana. Não tem ânimo para buscar. Por quê? Aí a gente diz, não, será que é porque estava ocupado? Não. Porque tem uma doença que tem infectado o povo de Deus chamada desculpite. Desculpite aguda. É desculpa para tudo. Ah, eu não posso ir por isso, eu não posso ir por aquilo. E nós sabemos, eu tenho um exemplo do meu filho, que nós sabemos que nós podemos gerenciar o nosso tempo, nós podemos organizar o tempo para vir buscar a Deus. E quem tem sede de Deus vai dar um jeito de estar na casa do Senhor. Quem concorda nesse negócio, dá glória para Jesus. Vai ter vontade, vai ter desejo. Mas o crente que não tem sede de Deus, a primeira coisa que ele faz, ele já vai fazendo, já sai da igreja fazendo os cálculos. Eu vou chegar mais tarde um pouquinho, porque vai ter um louvor e eu não gosto de ouvir lá nessa cantada. Eu não gosto de ouvir aquele louvor, 3 canções, ai meu Deus, ou 4. Eu não aguento. Então eu vou chegar depois. Aí já tem outro que diz, eita, a escala de pregação, quem praga domingo vai ser pastor Isaac, no outro domingo vai ser pastor Tony. Ah, não vou no dia do pastor Tony. Ou não vou no dia do pastor Isaac. É uma coisa tão nefasta e não percebe que está precisando de um renovo, porque a palavra de Deus é ministrada através de cada um de vocês, até quem está ali naquela portaria, louvado seja o nome do Senhor, como recebe com a unção do Espírito Santo, você ouve Deus falar teu coração. É tão bom estar na casa do Senhor. O crente que não é, que é avivado, ele tem dentro de si a sabedoria de Deus. Ele diz a verdade. E geralmente tem suas orações respondidas. Eu acho interessante isso. Tem suas orações respondidas. Porque as orações dele, está em vertical com o Senhor. A não ser que Deus tenha um outro propósito. Como a gente viu com o apóstolo Paulo quando estava orando. Ele dizia, Senhor, tire esse espinho da minha carne. E ele disse, a minha graça te basta. Ele respondeu que não ia ser respondido. E então pronto. Paulo ficou satisfeito. Nós vimos que Jeremias, louvado seja o nome do Senhor. Ele poderia ter tudo o que ele queria na vida dele. Uma família, tudo isso. Mas aprove a Deus usando ele sozinho, sem ninguém do lado dele, e ele foi fiel a Deus, sabe por quê? Porque ele era um homem avivado. Aleluia. Simples, humilde, sensível às coisas espirituais. Não pode ver uma formiguinha passando no meio da igreja que já acha que é Deus que está usando e começa a chorar. Esse é o crente sensível à voz do Espírito Santo, que vê uma criança falando e já vê que Deus está falando através dela. E principalmente noção da necessidade do arrependimento. Foi cantada aqui nessa última canção, louvado seja o nome do Senhor, sobre fazermos o mal que não queremos, sobre a nossa luta contra o pecado. E por mais que avivado nós sejamos, nós vamos sempre tropeçar, até porque a perfeição só vem de Deus. E nós só vamos alcançar essa perfeição, como a palavra de Deus diz, que por enquanto nós temos um corpo corruptível. Mas quando nós adquirimos um corpo incorruptível, aí sim. Amém. Mas até lá nós vamos ter que procurar avivamento todo dia. Todo dia você vai ter que estar buscando ao Senhor. Porque se você não buscar, você morre espiritualmente. É como diz, o nosso irmão falou, tem muitos cristãos que estão se afastando, se distanciando cada vez mais. E ele ministrando hoje pela manhã, ele dizia que ele compara a gente com brasas. Se a gente pega uma brasa dessa, no meio das outras, e tira, separa, ela vai o quê? Apagar. Então a comunhão é muito importante na casa do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós venhamos ter esse exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. O Jeremias 29, a gente vai focar muito nesse capítulo que diz assim, então, buscar a face de Deus é ter um relacionamento com Ele, né? Porque a gente diz assim, quando Jesus ele fala, e se meu povo que se chama pelo meu nome, nem todos que dizem Senhor, Senhor é cristão, viu? Eu vi um comentário de uma pessoa defendendo os cristãos. O jovem estava falando mal dos crentes, dizendo que alguns, né? Ele disse, olha, esse fulano estava fazendo isso, aquilo e aquilo e aquilo. Aí ele pegou e disse assim, ei, peraí, esse aí não é crente não. Esse apenas se chama pelo nome de Deus. Mas ele não é uma pessoa quebrantada na presença do Senhor. É muito fácil nós falarmos que somos de Deus. É muito fácil, eu fico muito triste quando eu converso com algum irmão que está distante há dias da casa do Senhor, há dias. E eu chego para ele e digo, e aí meu irmão, está tudo bem? Você está bem? Ele diz, estou bem, estou firme longe da presença do Senhor. Que conversa! Que conversa que você não
descompromissada. É interessante o quanto tem cristão aí que está pedindo a Deus para dar vitória, né? Quantas pessoas têm pedido a Deus para que o Senhor venha dar vitória? Meu Deus, aquela causa. E quando canta um louvor que nem esse da glória da segunda casa, a pessoa nem buscando ao Senhor, daí ele se enche de poder, que é uma coisa extraordinária. Mas a sua intimidade com Deus está muito longe, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui um exemplo de um homem que orou a Deus, porque a palavra de Deus diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, louvado seja o nome do Senhor. É quando, lá em Isaías, capítulo 38, quando diz assim, ó, Ezequiel adoeceu gravemente, ficando às portas da morte. Olha só, às portas da morte. O profeta Isaías veio visitá-lo e disse, põe todos os teus assuntos em ordem, disse Isaías, e prepara-te para morreres. O Senhor manda te dizer que não recuperarás a saúde. Olha só a notícia, o diagnóstico. Dessa vez o diagnóstico não foi dado pelos médicos não, viu gente? Não foi dado pelos médicos não. O diagnóstico foi mandado por Deus. Ele disse, você vai morrer. Você vai bater a cachoeira. Mas existe uma promessa de Deus sobre aquele que é avivado, que busca a sua presença, ou que pelo menos percebe, como foi falado aqui, a necessidade de buscar a presença do Senhor, a necessidade de estar distante, porque se tem uma coisa que Deus ama, é crente sincero, é crente que se abre para Ele. Ele te dá o direito de você chamar Abba Pai. Foi assim com o filho pródigo. Ele disse, olha, eu vou me levantar e dizer para meu pai, pai, eu pequei. Mas tem muito crente orgulhoso, de servir dura, que não baixa a cabeça de jeito nenhum e não conversa com Deus e ainda quer que Deus faça alguma coisa por ele. Uma pessoa totalmente descompromissada com o Senhor. E aí Ezequias, a palavra de Deus no versículo 2 diz assim, ó, Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor e disse, Senhor, lembra-te de como eu tenho sido honesto e sincero contigo e como procurei obedecer tudo o que tens dito. E começou a chorar intensamente. E aí, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor mandou outra mensagem a Isaías. Vai, diz a Ezequias, o Senhor, o Deus de Davi, teus antepassados, ouviu a tua oração, viu as tuas lágrimas e deixar-te-á viver mais 15 anos. Vocês estão entendendo? A oração aberta de Ezequias, ele falou do tempo ali, Senhor, eu buscava a tua face, eu procurava para te agradar, mas houve esse tempo em que eu me afastei da tua presença. E aqui a palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor, no versículo, diz que, no versículo 13 do capítulo 7, diz assim, ó, quando eu fechar os céus para que não chova, e ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo, aí se meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus ele tem suas formas de tratar na minha vida e na tua vida, viu? Olha, ele está tratando, ele está quebrando, ele está moendo, ele está apertando os peitos para você, para que você venha abrir os seus olhos, para que você venha descer na sua presença com sinceridade. Há muito tempo atrás eu gostava de dizer uma frase que eu dizia assim, tu sabe por que tua oração ainda não foi respondida? Porque ainda você ainda tem R$1 para comprar o pão. Será que você vai entender o que eu estou dizendo? Sabe por que tua oração ainda não foi respondida ainda? Porque você ainda está confiando na força do teu braço. Porque você ainda está buscando recursos ainda. Você ainda não colocou total dependência nas mãos do Senhor. E quando você colocar total dependência no Senhor, você vai ver Deus dizendo assim, que o Senhor ouviu a tua oração e entrou com providência na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aqui na sua palavra, em Jeremias 29, de 12 ao 13, ele diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo coração. Tem uma canção que eu acho extraordinária de Lívia Soares, que ela diz assim, ó, eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de mim. Se você não se esvaziar de si mesmo, nunca tu vai buscar a Deus de todo o coração. Se você não se esvaziar desse teu ego traidor, dessa tua natureza pecaminosa, buscando a presença dele, descendo na sua presença, louvado seja, clamando por ele, você não vai
ver o milagre que você tem tanto almejado e não tem chegado na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, precisamos disciplinar a nossa mente, gente. E é difícil, viu, gente? É difícil. É muito difícil, porque o mundo está aí oferecendo coisas maravilhosas para a nossa vida, não é verdade? Vocês viram aí a nossa irmã Catiúcia, hoje ela pediu oração no grupo, não foi? A irmã Jaciara foi, a gente foi orar. Catiúcia pediu oração aí no grupo, estava meio fragilizada por causa da enfermidade. E eu vejo o crente, basta chegar uma visita na casa dele que ele não vem para a casa do Senhor. Olha a Catiúcia aí. Adorando ao Senhor pela sua misericórdia. Disciplinando a mente. Porque ela sabe que o diabo ele vai usar de todas as estratégias para fazer com que você não procure a casa do Senhor. Porque sabe que aquele que busca a Deus se torna uma metralhadora nas suas mãos. Eu vou falar como os pentecostais do pra. O crente vai se tornar uma metralhadora nas mãos do Senhor, aleluia. Vocês vejam como era a vida do apóstolo Paulo, um homem que tinha um espinho na carne, que sofreu misérias nas mãos dos homens. Mas por onde Paulo passava, o milagre acontecia. Paulo tinha autoridade, louvado seja o nome do Senhor. As orações de Paulo eram atendidas. E olha que foi mão de obra matar Paulo. Sabe quando Paulo foi morrer? Quando Deus disse, agora tu vem. E quando o Senhor disse a Paulo que era o momento dele, aleluia, ele disse, eu estou preparado para a libação, aleluia, mas diz assim, olha, o bom combate combati e alcancei a carreira da fé. Tem crente aí morto que tem medo de morrer fisicamente. Crente morto espiritualmente que tem medo de morrer fisicamente. E nós não podemos ser desse jeito, louvado seja o nome do Senhor. Buscar requer comunhão com Deus. E a gente sabe que o que a gente alimenta é aquilo que a gente que vai vencer na nossa vida. Se você passa o dia e enche o bucho de programas de televisão, você enche o bucho de bobagem, e você não arranja nenhum tempo para você estar em oração com Deus, você não arranja tempo nenhum, tudo é motivo para que você venha estar estudando a presença do Senhor. Não pense que você vai receber alguma coisa do Senhor, não. Sabe por quê? Porque você vai ser aquele homem de ânimo dobro que diz no livro de Tiago. Um homem de ânimo dobro. Quando as coisas vão bem, ele está bombando na fé. Mas quando o negócio aperta, aí eu vou sair da igreja e não vou mais buscar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, se afastar dos seus maus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. A consequência de quem busca a Deus de verdade, quem busca a Deus de verdade, é se converter aos seus retos caminhos. Quando conhecer, sabemos discernir o que pode nos afastar dele. O crente que é avivado espiritualmente, que busca, que clama, que se afasta dos maus caminhos, ele vai ter discernimento do que é certo e do que é errado. Ele não vai ser aquele crente religioso que até você cuspir de lado é pecado, não. Ele vai ter discernimento. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem perece porque não examina as escrituras, porque não tem intimidade com Deus. Porque o Senhor vai te dizer o que está errado na tua vida, o Senhor vai te mostrar. Você vai ter discernimento que o caminho que você está indo, esse caminho está te levando para caminho de morte. Mas o homem que está morto espiritualmente, tudo é maravilhoso a seus olhos. Ele vai achar que porque é bom, não, porque o que é bom vem de Deus. Não, nem tudo que é bom vem de Deus. As coisas ruins também vêm de Deus. E as pessoas, elas têm o hábito, as pessoas que não têm discernimento, têm o hábito de dizer que tudo de ruim que acontece na nossa vida é o diabo. E não é. Não é o diabo. Deus, ele permitiu toda aquela situação do povo de Israel, aquela situação difícil, para quê? Para que o povo de Israel viesse abrir os olhos e buscar o Senhor com sinceridade, abrir mão dos ídolos. E quantos de nós estamos vivendo uma vida difícil justamente porque nós estamos ainda idolatrando? E eu não estou falando apenas de status, não, ou de ídolos conhecidos, não. Eu estou falando de apegos materiais que nós temos, que tem sido prioridade na nossa vida em vez de buscar a Deus. 1 Tessalonicenses ele diz, afasta-te do mal, de toda forma do mal. O que é afastar de toda forma do mal? É uma verdadeira conversão. Abandonar as velhas práticas, né? Práticas ruins. Viver as boas novas do Evangelho. Se converter literalmente das coisas que nos afastam de Deus. Eu achei interessante, eu gosto muito de citar a transformação de Rodolfo Abrantes, o antes e o depois, porque eu acompanhei os Raimundos, né? Eu fui a muito show, bati muita cabeça e tomei muita cachaça escutando Raimundos. Aquelas músicas terríveis. E quando o Rodolfo Abrantes se converteu, ele fez uma banda chamada Rodox, que a banda ainda continha alguns homens seculares da banda.
Pessoas que tinham simpatizantes do Evangelho, porém não crentes. E ele ainda fez 2 álbuns, que é o Straight e o Rodox, o álbum Rodox. Tem algumas letras boas, um som meio pesado. E ali, ele começou a perceber em uma das canções lá que ele dizia, eu gosto muito de repetir essa canção, que ele diz assim: se eu não mudar, ninguém vai ver. Então, um cristão que se afasta dos seus maus caminhos, um cristão avivado, um cristão que sabe a necessidade de se afastar, ele vai entender que aquilo não está sendo bom para ele. E que se não está sendo bom para ele, não está refletindo a glória de Deus sobre a sua vida para as pessoas. Então ele abriu mão da banda e começou a cantar sozinho. E aí nós vimos a transformação de um homem extraordinário, um homem de Deus. Um homem que abriu mão da fama. Gente, se vocês olharem no YouTube, alguns shows deles, não era uma multidão, era um mar de gente. O dinheiro rolava solto na vida daquele homem. E ele abriu de mão. E tem gente que é muito engraçado, que pede muito a Deus uma namorada. E em vez de trazer a namorada para a casa do Senhor, um avivado traz a namorada para a casa do Senhor. Tem seus meios. E tem sua forma de trazer de forma sábia. Mas muitas vezes pede uma namorada a Deus e Deus dá e ela se afasta da presença do Senhor. Vai embora para o mundo. Como o pastor Edésio disse, tem gente que troca Deus, que é crente, por um salário mínimo. As coisas da vida são tudo mais importante. Filhos, esposos, esposas. Eu não estou dizendo aqui que quando a gente vê que Jesus ele é muito claro, ele diz: olha, quem deixar pai, mãe, filho, né, por amor de mim, o que é que tem? Deus vai abençoar. Mas isso não é literalmente que você vai ter que jogar. O teu esposo está em casa e tu diz: eu vou para a igreja. Aí ele diz: não vai não, mulher. Aí vai: incircunciso, usado. Eu vou! Nem Jesus me pede ir. E vai para a igreja. E deixa o marido lá com raiva. Isso não é de Deus. Você tem que ser sabedoria. De não abrir mão de Deus. Isso é avivamento. Sabedoria de não abrir mão de Deus. Mas também saber tratar com o teu esposo. Porque você vai ter de ser, você vai ser sábio. Quantos de nós, louvado seja o nome do Senhor, estamos aí sem esse discernimento de querer nos afastar, aleluia, da presença do Senhor? Que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, quem já teve respostas do Senhor no diante das adversidades, hein? Levanta a mão para o céu. Quantos de nós já tivemos, né? E quantos de nós surgiram provas na nossa vida e quando nós paramos para olhar é porque realmente nós estávamos distantes do Senhor? Hein? Quem concorda diz amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um povo que se humilha tem a noção da sua fragilidade e reconhece a soberania de Deus. Deus permite situações em nossas vidas para que venhamos voltar a Ele, pois Ele não quer que nenhum de nós se perca. 2 Crônicas 7,3 diz assim, ó: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se a situação da adversa vier sobre a tua vida, o que é que vai acontecer? Você vai exclamar na presença dele e ele vai entrar com providência. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um grande exemplo da Bíblia Sagrada, que é a história de Jonas. Quem conhece a história de Jonas aqui? Todo mundo? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, o capítulo 2 de Jonas, vocês conhecem a história de Jonas? Jonas, profeta de Deus. E se você sabe, se você recebe o nome de profeta, é porque em algum momento você era um homem de Deus. Porque você pegou um título. Né? Mesmo que você esteja desviado, fulano era pastor, fulano era presbítero, fulano era isso e aquilo. Viu? Você carrega o nome, você é nação santa, sacerdócio real. E a Bíblia Sagrada diz que Deus tinha dado uma ordem a Jonatas, para que Jonatas fosse a Nínive. Né? Chega lá e dizer ao povo lá de Nínive que eles estavam em pecado e que Deus iria tratar com eles e ia destruir tudo. E aí Jonas, o que foi que ele fez? Ele desobedeceu. Toda a igreja dizendo, ele desobedeceu. E o que tem de crente desobediente não é brincadeira. O que tem de crente que pegou os seus dons espirituais, aquilo que Deus colocou em suas mãos, e aos poucos deixou que as raposinhas destruíssem a sua vinha, e hoje colocou debaixo do tapete os seus bens. E louvado seja Deus, porque quando Deus ainda nos coloca no prumo, começa a tratar nas nossas vidas, coloca aperto sobre nós, para que nós venhamos, ainda bem que nós ainda temos
faces. Ele toma um rumo totalmente diferente daquilo que Deus tinha proposto para ele. Isso é resultado de uma pessoa que está morta espiritualmente. Ela abre mão daquilo que é Deus falando e vai fazer aquilo que acredita que é o que está certo. E é aí que ele vai para o fundo do poço. E ali ele desce para o sótão e vai dormir. Quando ele está lá no sono bem profundo, começa a tempestade. Louvado seja Deus por essa tempestade. Louvado seja Deus por essa tempestade na vida de Jonas. Vocês podem prestar atenção à quantidade de pastores desse ano que passou e agora há pouco mesmo se suicidaram. Pessoas que, em vez de louvado seja o nome do Senhor, buscaram um avivamento espiritual, tentaram aplacar a dor por si próprio. Onde, na realidade, tudo que Deus estava permitindo na vida deles era simplesmente para que eles vivessem. Abra teus olhos, abra os seus olhos. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar o Senhor em espírito e em verdade. É tempo de você entrar por estas portas, não com o propósito de olhar quem faltou, quem deixou de chegar, ou quem está vestido assim ou assado, ou quem está pregando, ou que o hino foi cantado, se for um hino repetido ou não. Que você entre por estas portas para simplesmente adorar a Deus, porque Ele tem te dado fôlego de vida e oportunidade para que você seja avivado. Você pode dar uma glória ao Senhor? Aleluia, louvado seja Deus. E ali ele vai a tempestade é sobre a vida dele. E é interessante porque começa a trabalhar na vida dele extraordinário. Ele começa a ser avivado espiritualmente. Ele chega, louvado seja o nome do Senhor. Ele chega e diz para o pessoal: gente, toda essa tempestade é por minha causa. E eu acho interessante, uma coisa que eu acho interessante para uma pessoa que não tem interesse em buscar força espiritual ou pedir ajuda, porque é interessante que a palavra de Deus tem muitas estratégias para que nós venhamos nos levantarmos na sua presença. Por exemplo, ele diz para você conversar com todo mundo? Alguém pode responder para mim? Ele diz para você conversar com todo mundo dos seus problemas? Não, mas tem crente que conversa com todo mundo, menos com a pessoa certa. Ele diz que você tem que conversar suas necessidades com os santos. E o santo não é aquele que está dizendo o Senhor, não. É aquele que você vê que dá testemunho de crente no meio do evangelho. Pode confiar nele, porque ele vai ter sabedoria para te aconselhar nesse momento tão difícil que você está vivendo. Então a palavra de Deus diz que ele chega e levanta e diz para o povo: gente, eu estou passando, é eu que estou causando tudo isso. E por você muitas vezes está na posição de Jonas, a tua família sofre. Tua família sofre porque a tua rebeldia, a tua servidura faz com que aqueles que estão tentando se firmar na presença do Senhor olhem para você e vejam que você está desviando e você não está nem aí, porque você está longe daquilo que Deus quer para a sua vida. E aí, Jonas pede para que joguem ele no mar. E ao mesmo tempo o Senhor ordena o peixe que engula Jonas. É interessante o poder de Deus sobre a natureza, sobre os animais. E a gente ainda quer duvidar de um Deus desse, né? As pessoas ainda procuram, Igor, achar que a história de Jonas é uma história de carochinha. Eles encontram tantas justificativas. E eu me lembro que houve um testemunho há uns anos atrás. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar de um mergulhador que foi engolido por um peixe grande. E pescaram esse peixe grande. E quando abriram o peixe grande, ele estava dentro e ainda estava com vida. A pele dele já estava sendo comida pelo ácido. Eu não entendo muito não, mas a pele dele já estava começando a perder a cor, já estava começando. Mas ele foi tirado do mar, ele foi pescado no meio do mar. Foi Deus que ordenou que aquela pessoa estivesse naquele lugar. É isso o Deus que nós servimos. É um Deus que tem poder sobre a natureza. Vocês assistiram aquele filme? Giovanna essa semana postou para mim o filme daquele menino que se afunda lá no gelo. Quem já assistiu ele? O gelo quebra e ele afunda. Aquele filme é extraordinário. O nome do filme é extraordinário, não? Superação. O menino caiu no gelo, passou horas no gelo, e os mergulhadores, as pessoas que bombeiros, estavam procurando ele, e de repente uma voz
voz chegou no ouvido do mergulhador lá e disse, mais para a esquerda, vou dizer do meu jeito, mais para a esquerda, mais para a direita, ele está aqui. Deus falou para ele, diretamente com ele, o menino foi resgatado. A igreja avivada em um só propósito estava orando por ele. Aquele menino passou dias em coma, mas o povo avivado estava orando e crendo que Deus ia restaurar a vida daquele jovem. Precisamos desse avivamento nessa vida. Precisamos ter autoridade para orar e crer que Deus vai mudar. Mas precisamos também pedir a Deus para que Deus venha melhorar o nosso caráter. Porque não é de qualquer jeito não que nós vamos conseguir alcançar os ouvidos do Senhor, não. Ele diz a sua palavra, meus ouvidos não estão agravados e nem minha mão está encolhida para que possa ouvir ou te socorrer. Mas sabe o que é que coloca essa distância entre mim e você? Você está morto espiritualmente. É você acreditar que está bombando com o Senhor e não está. E ali quando Jonas é engolido, aquele momento difícil, aquela situação adversa, e eu dou um conselho para vocês. Se vocês estão bem nesse momento, aproveite que estão bem, busque esse avivamento. Não espere o Senhor começar a te apertar, não. Porque leva tempo, porque nós temos o hábito de nos segurarmos até. E aí, louvado seja o nome do Senhor, quando Jonas está dentro do ventre daquele peixe, ele diz uma coisa extraordinária, ó. E Jonas disse, capítulo 2 ao 9, do 2 ao 9, diz assim, ó, em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me, olha admitindo, olha. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Olha, ele está dizendo aqui, tudo que está acontecendo comigo é Deus. Tudo que está acontecendo com você é Deus. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos do monte, a terra embaixo cujas trancas me aprisionam para sempre. Aí ele fala aqui uma coisa extraordinária que ele quer fazer nas nossas vidas. Ele diz assim, ó, mas tu trouxeste a minha vida de volta à sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti nos teu santo templo. Louvado seja o meu. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezaram a misericórdia. Aquele crente que se diz ser crente, que ainda está pregado a ídolos. E aí ele diz assim, mas eu com um cântico de gratidão ofereci sacrifícios a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, pois a salvação vem do Senhor. Aleluias. Aleluia, é tempo de buscar a Deus. É tempo de nós procurarmos pedir misericórdia ao Senhor. É tempo de você chegar aqui e dizer, Senhor, olha irmão, eu vim aqui só pela graça, mas é a tua graça que vai me sustentar. Eu quero me disciplinar, eu quero ser avivado, eu preciso ter discernimento do que é certo e do que é errado. Eu preciso colocar um freio na minha boca, eu preciso mudar minhas atitudes, eu preciso mudar os meus atos, eu tenho que ser melhor com minha família, eu tenho que ser melhor no meu trabalho, eu tenho que realmente testemunhar de ti. Não é meio termo não. Porque não é quase crente que vai para o céu, não. Quase crente quase vai para o céu. É necessário que nós venhamos buscar a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Tiago, ele fala sobre isso. Tiago 4, 9 e 10 diz assim, ó. Humilhai-vos, pois, perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Essa humilhação não é você ter que estar chegando fazendo aquele draminha lá. Não é aquela humilhação que os fariseus faziam, não. Tudo de rasgar as vestes. Ai Deus, fazer que nem Didi, mocó, vamos suicidar. Não, não é isso não. Se humilhar perante o Senhor é você reconhecer a tua miséria e você reconhecer o quanto você precisa do Senhor e o quanto você precisa estar avivado. Uma pessoa avivada é coisa extraordinária, gente. Vocês olham para a história de John Bunyan, é impressionante, e outros e mais outros homens de Deus. John Bunyan, escritor do Peregrino, ele foi aprisionado, o homem adoeceu lá dentro, era uma prisão terrível. E para completar, familiares deles estavam morrendo, uma
se eu não me engano, a sobrinha era uma filha dele, tinha uma doença nos olhos, e ele lá de dentro daquela prisão, ele cantava e entoava louvores ao Senhor, independente do que ele estava enfrentando. E nós estamos reclamando de barriga cheia. Olhe para você nessa noite. Você pode estar aqui bem vestido, você pode estar arrumadinho. Vocês jantaram, vão jantar quando chegar em casa. Teus pais, teus filhos, teus irmãos estão em casa aí tranquilo. Mas tem muitos que estão em situações piores do que vocês e não estão murmurando, estão glorificando a Deus. Aleluia. São pessoas que podem fazer como Jó dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Você precisa dessa autoridade. O negócio está estreito, mas a palavra de Deus diz que o que há de vir virá e não tardará. Essa situação adversa não é para me matar, mas para me tornar mais forte. Busquem avivamento ao Senhor Jesus. Quanto tempo faz que vocês estão orando? Como é que estão as orações de vocês? Como é que vocês oram? Quanto tempo tu passa lendo a palavra de Deus? Procure adquirir esses hábitos simples. Tem um livro chamado Pequenos Hábitos, Grandes Mudanças. É interessante. Porque você começa com coisinhas pequenas. Uma coisa que eu viciei. Agora é um vício bom, viu, gente? Quando foi, Mano até citou hoje aqui sobre a questão do devocional. O devocional é coisa extraordinária. Mesmo quando eu estou postando um devocional na igreja, os irmãos da coisa, pouca coisa, porque tem irmão que tem preguiça de ler, né? Que quando tem devocional que eu mando, que são umas 4 filhinhas, aí eu sei, esses eles vão ler. Mas tem uns que tem ler mais, aí eu digo, esse daí não vai ler. Porque dá uma agonia, dá uma preguiça de ler um pouquinho sobre a palavra. E eu jogo alguns devocionais nos grupos que eu tenho, e eu gosto de fazer esse devocional. Eu não tenho feito devocional com minha esposa, mas ela, pela manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é lavar os pratos e fazer o café, porque ela fez um acordo, que eu não sei que acordo foi esse, de eu fazer o café da manhã todo dia. E ela esfregou na minha cara, a primeira coisa que ela disse, eu faço o almoço todos os dias, então você agora vai fazer o café. Aí o pior é que quando eu chego na pia, a pia tem louça para lavar. Aí o que é que eu faço? Aí eu pego uma mensagem para me ouvir, ou então eu fico escutando alguns louvores, e com certeza ela escuta também. Então isso tem sido bom para a minha vida, você está entendendo? Tem sido gostoso, porque eu arranjo o meu tempo para Deus, eu não preciso passar. Bom seria se eu passasse 24 horas ouvindo louvores, e sempre com o Senhor na minha mente aqui o tempo todo, que era isso aí todo o tempo, né? Mas a gente é humano, a gente não tem esse controle todo. Mas assim, mas sempre arranje tempo para Deus, porque Deus vai estar sempre falando e te dando estratégia para você vencer o teu dia a dia. Adquira esse hábito aos poucos. Não precisa não. Não precisa você ler a Bíblia completa não. Se nem quiser ler a Bíblia completa, não leia. Mas separa um versículo, algo para você que achar interessante. Escolha um versículo, aquele que faça uma roleta bíblica, abre um livro, um versículo. Agora, pelo amor de Deus, se você abrir 4 vezes, fizer uma roleta bíblica, que é você abrir, se as 4 vezes dizer vai te converter, pelo amor de Deus, é Deus falando. Não fique procurando que Deus vai. Ora ao Senhor, clama, busca a sua presença, chama o nome do Senhor, clame por Ele. Busque a sua presença. Está difícil? Procure Ele. Ele resolve problemas. Ele é especialista em consertar situações da nossa vida. Ah, não, mas fui eu que causei. Você vai pagar o preço, mas Ele vai consertar tudo e você vai ficar tudo de acordo com a vontade dEle. E aí você não vai errar mais daquilo que você já errava. Vai aparecer outras coisas. Porque a nossa natureza pecaminosa sempre vai estar dando alguma coisa para que você venha cair. Isso é ser avivado. Queira ser avivado espiritualmente. Queira ter sensibilidade do Espírito Santo. E assim, com certeza, a tua vida vai ser bem diferente. A tua vida na presença do Senhor vai ser algo extraordinário. Tudo você vai ver Deus. Você vai aprender a reclamar menos. Você vai aprender a orar mais. É interessante agora, Deus agora está proporcionando para mim sonhos ruins. Eu não sonho mais sonhos bons não. Mergulhando nas águas, nadando. Não, é só sonho ruim. Aí claro que tem um bate em mim. O que é que eu faço? Hein, igreja? O sonho ruim vem, eu vou orar. Já sonhei com um monte de gente aqui, viu, gente? Mas eu estou orando, não vou nem dizer com quem eu sonhei, mas eu estou orando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu estou sempre colocando em oração. E isso nós estamos intimidados com Ele. Pensa como Ele gosta. E aí sim, Ele vai dizer na sua palavra: se tu creres nele de todo o teu coração e toda a tua alma, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé.
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E obrigado pela oportunidade.